abrir em João capítulo 6, versículo 61. Vou orar aqui, tá? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, Papai, eu te louvo e te exalto pela tua graça e a tua misericórdia no nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu peço a Ti que não venha eu falar, mas que o Senhor possa falar em cada coração e que haja da tua intervenção, Pai, direta aqui na nossa mente, no nosso entendimento. Nos livra, Deus, de ser roubados nesta palavra, Pai, mas que nós possamos guardar essa palavra. Nos livra do ladrão da palavra aqui, depois que nós sairmos daqui, em nome de Jesus. E não venha eu falar, Pai, usa a minha vida com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Irmãos, João 6, versículo 61 diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo, isso, quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? 62. O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito que dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, primeira parte, o que estava escandalizando eles? Jesus estava falando que o corpo dele era carne, era alimento, ele era o pão que desceu do céu. E nós precisamos nos alimentar do Senhor. E aquilo estava gerando, eles estavam ficando incomodados com aquilo, eles estavam ficando... estava escandalizando, não servia aquilo. Irmãos, aí Jesus vai falando para ele, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Em todo momento a palavra de Jesus vai ser Espírito e vida. É para corrigir? É Espírito e vida. É para dar direção? Espírito e vida. É para livrar, vai acontecer alguma coisa. É Espírito e vida. Em todo momento a palavra de Jesus é Espírito e vida. Só que eles não estavam entendendo. Então, no 67, ele vai falar algumas coisas aqui. Versículo 67. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejai ir embora? Irmãos, aqueles homens foi tudo embora. Os outros discípulos, os que foi ocasional, a ocasião estava servindo, ele estava lá. Aí depois que teve ali um chacoalhão de Jesus ali, já não estava muito bom. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejai ir embora? Vai. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, eu preciso entender que as palavras de vida eterna estão com Jesus, está com Deus, está aqui. Então, às vezes, as palavras, elas se tornam atitudes de Deus na nossa vida. E eu preciso entender que é Espírito e vida. Mas Simão Pedro respondeu a ele: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, o que eu preciso entender? Surgem coisas na nossa vida que eu preciso ter um ponto de referência. E na maioria das vezes, nós vamos enxergar a palavra, às vezes, acho que não mais, mas pode acontecer da gente enxergar a palavra apenas superficial, apenas como quem está ministrando está entregando, né? Sendo que é a voz de Deus falando conosco. E muitas vezes, o que eu preciso entender? Deus vai mudar o tom comigo. Deus vai mudar o tom com você.
Só que não é porque Deus quer nos punir. Deus é um pai ruim que quer mandar chibata em nós. Não, ele é um pai bom, pelo contrário, ele não quer, ele não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. E às vezes as pessoas não entendem, ouve uma coisa diferente, aí não entende. Quando eu digo ouve, acontece alguma coisa na vida de maneira diferente, né? Acontece uma calamidade, ou acontece alguma perca, alguma coisa que não saiu do jeito que eu projetei, mas está nas coordenadas de Deus. Então, o Pedro falou, não, Jesus, pode mandar bala. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As palavras que nós precisamos de vida eterna está com Deus. Então, às vezes, eu ouço uma correção, eu ouço uma direção, eu ouço um livramento, vem de Deus na nossa vida. Então, eu vou reter a palavra e entender o meu ponto de referência. Vou orar mais não, fiquei emburrado com Deus, não aconteceu aquilo do jeito que eu queria. Você não sabe o que ia acontecer lá na frente. Você sabe, a nossa vida é um vapor. Eu não sei o que ia acontecer lá na frente, porque não deu certo. Quantas vezes eu procurei ter o veículo que eu tenho hoje para trabalhar e não conseguia. E às vezes tentava com alguém e não dava certo. Depois que o negócio, depois que já estava as coisas encaminhadas, teve uma situação que surgiu uma proposta para eu pegar uma linha em um lugar diferente. Eu falei, Jesus, o Senhor sabe o dia de amanhã. Não liberou nada ainda e já tem essas propostas acontecendo. Claro que eu queria a oportunidade, mas Deus não queria. E depois eu fiquei pensando, eu falei, não ia ser bom não. Ia gerar poderia gerar um certo desconforto mais para frente. Por quê? Porque Deus está cuidando. Aí eu ia pegar e você ia pegar, eu vou ficar emburrado com Deus. Não, eu orei, se orou e não deu certo, se alegre mais ainda. Aí orou, desconfia também. Deus, olha, tem alguma coisa aqui. É claro que eu vou confiar na bondade e na misericórdia de Deus em todo tempo, mas eu preciso saber aonde eu vou. Se eu ouvir uma palavra de bênção, o que o Jó falou? Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso entender que a nossa vida não se resume aqui e só aqui nesta terra. Eu tenho a minha morada lá no céu e eu preciso me concentrar nisso. Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Ele já falou. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar a vinda dele e entender que ele veio para nos salvar e foi preparar moradas e vai voltar para nos buscar. Aí eu vou me perder no meio do caminho porque alguma coisa não aconteceu. O tempo vai passando e a gente vai enxergando as coisas de maneira diferente. Você vai falando assim, para que eu vou perder tempo com isso? Não que a gente pode sonhar, enquanto tem o fôlego de vida, a gente vai sonhar, vai projetar, vai colocar na presença de Deus, mas eu preciso sempre saber aonde eu vou. Eu vou emburrar com Deus? Deus, o Senhor não fez. Eu estou aqui todo dia falando com o Senhor não fez assim. E quem disse que Ele não está fazendo? Só porque você acha que Ele precisa... hoje eu cuidei de você às 9 horas. 10 horas eu cuidei de você. 3 horas da tarde eu permiti você tropeçar. Você acha que Deus vai fazer uma listinha e dar para mim e para você? É eu que dependo. É você que depende. Se eu... o menino lá, né? O filho pródigo. Pai, não dá para ficar aqui não. Tô afim não. Me dá o que é meu aí? Vou embora. Gastou tudo. Chegou o dia do desafio. O que ele fez? Se arrependeu. Se ele não se arrepende, ele ia ficar sofrendo, mas ele caiu em si. Ele falou, puxa vida, que atitude insana que eu tomei diante desta questão. Que coisa eu fiz errada. Para que eu fui fazer isso? Não, eu vou pedir perdão pro meu pai, vou voltar. Por quê?
Ele sabia do amor do Pai. Então eu sei do amor do Pai e nós vamos para o amor do Pai. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ezequias. Jesus sumiu aqui. Ó, naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Ó só, ele foi bem claro e falou com ele. Deu a notícia de Deus, falou tudo o que tinha para falar ali. Ó a atitude dele. Vai lá. Ao ouvir essas palavras, ó só, vamos só... ele começa a orar. Irmãos, ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé, e orou a Deus. Irmãos, o que ele podia fazer naquela situação? Ir para Deus. Essa é a primeira condição. Recebeu uma notícia desafiadora. Vai para Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ir para Deus. Por quê? Porque Deus está cuidando de todas as coisas. Eu não posso ouvir uma notícia e ficar pensando assim: ah, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. Deus está te ouvindo nesse momento? Sim ou não? Quando a gente está murmurando, está ouvindo? Deus está ouvindo, claro que Ele está ouvindo. Mas eu não me dirigi a Ele em forma de conversa, em forma de oração. Deus, isso aqui está me incomodando, Senhor. Eu não sei se eu estou errado, eu não sei se eu estou certo, eu acho que eu estou certo, Deus. Mas de repente, Pai, eu estou olhando só com o meu olho essa situação, eu estou errado, mas isso está me incomodando. Oh Deus, mudou isso aqui, ó. Atrapalhou aqui minha vida, Senhor. Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, Deus, ó, mudou isso aqui, eu preciso entrar nos parâmetros aqui para cumprir isso aqui. Abre um caminho para mim, Deus. Dá uma solução. Irmãos, nós precisamos todo momento nos dirigir a Deus. Porque, às vezes, a gente gasta o nosso tempo orando, falando para nós mesmos e dando assunto para o inimigo. Por quê? Porque eu fico murmurando: Deus, a gente não fala a Deus, ele fala: não, essa pessoa deveria ter feito assim, ó, fez isso aqui, bagunçou com tudo, agora mudou isso. Aí a gente fica ali, às vezes sozinho, às vezes numa situação ou outra. Não, vai para Deus. Recebeu a notícia? Vai para Deus. Vai lá, versículo 3, olha só a oração dele. Ele não orou pedindo vida. Ele orou falando, imaginando que ele ia morrer mesmo e queria ir para o céu. Aí, Yahvé, ó eterno Senhor, põe a CF aí, se tiver. Se não tiver, põe qualquer outra. Ó, isso, essa é boa. Ah, Senhor, suplico lembrar de que andei diante de Ti em verdade, com o coração perfeito, com o coração reto, e fiz o que era bom aos Teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele não orou falando: Deus, me dá mais tempo aqui nessa terra. Pelo menos é essa que está relatada para nós. Ele orou entendendo e recebendo a notícia de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. E eu preciso saber para onde eu vou no dia do desafio. Porque muitas vezes nós falamos com A, com B, com C, e lá depois, quando estamos cansados, a gente fala com Deus. Se a gente tivesse falado com Deus de primeira mão, o que ele ia fazer? Versículo 4.
Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: irmão, olha só, que resposta de oração rápida. Que resposta rápida. Vamos supor que daqui até lá na mercearia onde do Pedro, lá onde o Pedro trabalha, antes de chegar lá, Deus respondeu a oração: oh, volta lá. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas súplicas, as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmão, presta bem atenção. Daqui para lá a gente leva quanto tempo? 1 minuto? Se a gente tiver com pressa, a gente leva 30 segundos. Desce essa escada aí que nem um foguete escorregando, vai de uma vez, não é? 30 segundos. 30 segundos no máximo. Daqui lá. Foi o tempo dele chegar ali, chegou lá. Quando ele chegou lá, volta lá. O que eu preciso entender? Eu tenho que ir para o meu ponto de referência. Eu tenho que recorrer a Deus. Chegou uma notícia ruim, não fica remoendo isso não. Remoer, eu não estou orando a Deus e estou dando assunto para o diabo. Por quê? Porque o remoer, eu fico ali alimentando aquilo no meu coração. Às vezes a outra parte lá nem estava pensando, nem estava ligando. Olha só, o Caim fez o quê? Deixou entrar no coração dele, não foi? A inveja. Deus falou para ele assim: ô Caim, você aprendeu, não aprendeu? Se você tivesse feito o que estava certo, não ia ficar bom para você? Mas se você fez o que é errado, o pecado está aí te espreitando. Compete a você vencê-lo. Irmãos, Deus não ficou remoendo aquilo, ó Caim e tal, não sei o que e tal. Não, Caim, toca a vida. Na próxima você aprende. Mas o Caim deixou entrar no coração. O que eu preciso fazer? Remoer, a gente ficar falando. E quando a gente está remoendo, o negócio está crescendo ali. Aí o diabo percebe as nossas atitudes e vai jogando mais coisa. Não faz isso não. Acabou de receber, ora em pensamento, fala com Deus na mesma hora. Deus, eu não consigo orar aqui não, Senhor, mas eu coloco na tua presença nesse momento. Deus, cuida para mim, Pai, porque meu braço é pequeno, minha força é pequena, eu não vou alcançar, mas o Senhor cuida para mim. Aí daqui a pouco a gente vai com mais calma e ora detalhada. Deus, aconteceu isso, está machucando o meu coração, põe a tua mão. Mas não fica remoendo. Remoendo é dar alimento para o diabo trabalhar na situação. Por quê? Porque às vezes a gente muda alguma coisa. Eu estava outro dia, aí eu fiquei falando: Deus, é uma coisa mais ou menos simples, mas dá um caminho aí. Eu falei, aí eu fiquei remoendo, né? Aí o Espírito Santo falou assim: ora logo aí por isso aí. Ora logo, não fica aí remoendo não. Não falou fica remoendo, né? Falou, insistiu assim: não, eu vou entregar na presença de Deus de novo. Ô Deus, põe a tua mão nisso aí, abre um caminho, uma porta. Irmãos, é assim que eu tenho que ter ponto de referência e não deixar as coisas remoer. Ó, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Vai lá, continua aí, por favor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Versículo 7. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. Eu usou um caminho ali, né? Vai. Disse Isaías. E Ezequias disse: qual é o... Não, volta um aí, meu. Disse mais, 8, vai lá. E Ezequias disse a Isaías:
Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei a casa? Irmão, olha só. Olha como é que mudou. Por que mudou? Porque ele acabou de orar e Deus acabou de responder. Falou assim, estou com crédito na presença de Deus. Já queria um sinal. Né? Às vezes a gente percebe se você está em posição de pedir mais alguma coisa, ou se você fala, Senhor, sua misericórdia, por exemplo, é 10 horas da manhã. Você fala assim, Deus de Israel, Senhor, eu sei que a tua misericórdia se renova a cada manhã, mas eu acho que eu gastei tudinha de hoje agorinha. Né? Mais ou menos isso. Né? Deus, acabei de gastar a de hoje todinha. Só com essa atitude. Não, Senhor, põe a tua mão. Irmãos, Deus pediu, ele pediu um sinal, vai lá. Disse Isaías, isso te será de sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Vai. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline. Vai para frente. Calma. Vai para frente, é a sombra, filho. Acompanha aí. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Versículo 11. E aí, finaliza aí. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. É mais ou menos assim, ó. A sombra está indo para cá, né? Nessa posição. Voltou para trás. Imagina só como que é o amor de Deus. Mexeu na atmosfera para mostrar para um ser humano que estava com ele, que estava ouvindo a oração dele. Mexeu na atmosfera. O que eu preciso entender? Vamos aqui rapidinho. Já eu quero falar uma do mais importante aqui. Mateus 14, 23, 25. Ó, eu vou ser um pouquinho mais breve aqui. O que nós precisamos entender? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram com medo. Ó, primeira parte que eu preciso entender. Eu vou falar do Pedro lá, né, sobre o que ele viveu o imediato de Deus. Olha só, eu preciso tomar cuidado e porque eu preciso orar logo. Porque muitas vezes o diabo cria um cenário na situação. Por isso que eu preciso clamar imediatamente. Por quê? Os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram. Ó, quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Então é naquele período ali. Escuro, não estava vendo nada. Viu lá alguma coisa lá. Irmão, toma cuidado com o cenário, com o que o diabo quer mostrar. Por que eu tenho que clamar logo? Porque eu não posso dar brecha para o inimigo entrar. Na hora que... É que muitas vezes não dá... A gente vai treinando até que a gente consiga ficar, né? Mas tem situação que você não consegue tão rápido. Então o diabo quer ganhar espaço e criar um cenário para tentar nos ludibriar diante da situação. Não deixa ele criar cenário, não. Fala logo com Deus. Ó, assustaram-te dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo. Presta bem atenção. Jesus vai sempre nos orientar logo. O que eu preciso entender? Tem projeto? Eu vou orar. Agora tem socorro? Eu vou viver socorro. Está acontecendo tudo isso lá. Não está na cidade lá, no Rio Grande do Sul? Mas Deus é um pai bom. Ó, enviou. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou da sua necessidade. Deus não vai primeiro punir e depois não, enviou, livrou da sua necessidade. 107, 19, Salmo 107, 19. Aí enviou a sua palavra
para os curar e livrar da destruição. O que nós precisamos entender? Deus é bom, ó. E Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí surge uma situação, será que é Deus? Será que é a minha... Jesus fala logo, eu vou saber que é Jesus naquele negócio. Por isso que eu preciso orar, para não deixar o inimigo criar situação. Por quê? Um conto, uma lenda que tinha fantasma no mar, era conhecida. Então vai se propagando aquilo e um monte... Por quê? Porque se formar coisa na mente, é mais fácil de dominar. Por isso que eu preciso lembrar que a minha mente é a mente de Cristo. E rapidinho eu vou clamar. Clamou. Continua aí para nós, por favor. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmão, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando, pode ir seguir direto, depois eu falo no final. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, imediatamente, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, o que nós precisamos entender? Pedro não nadava? Não estava pescando? Como é que ele perdeu o domínio do que ele já sabia? É situação espiritual. Como que eu creio que ele estava se orientando ali? Eles viram um vulto, devia estar escuro. Jesus respondeu logo: eu estou com você, ó, sou eu, não fica com medo não. Essa situação, eu estou nela. Eu estou nessa situação, não fica com medo não. Não tem nada aí não. Não tem fantasma, não tem, sou eu. Eu que estou nessa situação. Se apresentou logo. Pedro começou a andar, acho que ele estava se orientando também pela voz, porque poderia ter neblina e alguma coisa. Alguma coisa surgiu. O cenário foi criado. O inimigo quer criar cenário. Aí criou lá a neblina, lá alguma coisa, um vento. Enfim, irmãos, o que nós precisamos fazer? Não tirar o olho de Jesus. Mas eu preciso lembrar que Jesus nunca vai tirar o olho de mim. Imediatamente. E logo Jesus estendendo a mão. Irmão, imediatamente Jesus estende a mão. O rei Ezequias não viveu isso aqui? Imediatamente. Eu vou viver o imediato de Deus. Eu preciso entender uma coisa. Projeto é uma coisa. Socorro é outra. Eu preciso entender que Deus é um Pai bom. Ele dá socorro na nossa vida. Né? Muitos estão falando de profecias que já foi ministrado e tudo mais. Mas você acha que Deus não está enviando socorro? Tem a profecia, e eu creio que é de Deus, né? do pastor lá. Teve outros que falaram também, e as coisas estão acontecendo, né? Aí tem outras coisas tecnológicas, né, que falam por aí, né? Eu creio que nada sai do domínio de Deus. Até as coisas desse tipo estão debaixo, tudo nessa terra, debaixo dela, acima, nos céus, está debaixo do domínio de Deus. Então eu preciso entender, logo vamos clamar. Jesus nunca tira o olho de mim, de você. Às vezes, Senhor, me distraí, Pai. Me distraí com a minha atitude. Me distraí com essa coisa toda. Mas o socorro de Deus está sempre na nossa vida. O cuidado de Deus está sempre na nossa vida, em todo o tempo. Eu tenho um projeto. Eu vou orar, vou clamar, vou colocar nas mãos de Deus. O socorro está sempre, o socorro de Deus está sempre na nossa vida. Você quer ver como o socorro de Deus está na nossa vida? Jonas capítulo 2, versículo 1. Ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Segura aí. Presta atenção. Por que o Jonas está dentro da boca do peixe? Lá dentro do... Não sei se está no estômago, né? Tem uma parte antes do estômago.
Por que ele está lá na boca do peixe? Porque ele desobedeceu a uma ordem de Deus. O que nós precisamos entender? A situação foi de quem? Foi culpa de quem? Dele. E ele vai fazer o quê? Vai deixar por... Não! Ponto de referência. Eu tenho ponto de referência, eu vou para Deus. Ó, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Lá dentro, ele falou, ó, eu tô aqui por culpa minha. O que aconteceu, ó? Ô Jonas, você vai lá para Nínive e prega lá, ministra lá. Ele pegou um barco e tentando fugir da presença de Deus, não consegue, eu não consigo. Foi para onde? Para Tarsis. Aí deu aquela coisa toda lá no navio, o navio quase se arrebentando, jogaram um monte de coisa fora, perderam um monte de coisa por causa do Jonas, até que jogou ele. Na hora que jogou ele, Deus não deixou ele afogar no mar. Já pensou por esse lado? Ele poderia se afogar lá no meio das águas lá que estava um vendaval. Mas Deus fez o quê? Enviou um peixe. Aí todo mundo olha, mas e se ele se afogasse lá no meio da água? Não. Deus, irmão, eu tenho que entender que Deus não tira o olhar de mim. Jogou na água, a baleia estava já esperando já. A mão de Deus estava esperando. Você acha que se Deus não quisesse matar ele, não dava um fulminante nele, ele caía lá? Então, aconteceu isso. A baleia pegou ele. Lá dentro ele clamou. Às vezes nós podemos estar em uma situação extrema. E às vezes, porque é culpa minha e sua que nós estamos nessa situação. Mas lá nessa situação eu vou fazer o que ele me mandou fazer. Buscar e clamar. E aí eu preciso entender que tudo gera consequência. Continua aqui. Ó, vamos lá. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Pode ser que tenha um erro aí gráfico aí, mas é algas. É algas. Pode ser que tenha um errinho. Aí tá vagas também. Passaram sobre mim. Vai, continua aí. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo? Oh, peraí. Fui expulso da tua presença. E ele achando que Deus estava punindo. E ele falando com Deus, contemplar o teu santo templo uma vez mais, vai lá. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou. As algas marinhas, agora é algas, enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, que zica da bexiga, cujo as trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida. Tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, do inferno, né? Da sepultura, o meu Senhor Elohim, versículo 7. Eis que quando a minha vida já ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, Deus, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Irmãos, o que nós precisamos entender? Seja onde for, a nossa oração vai subir na presença de Deus. Então, eu não posso deixar o diabo ganhar espaço na nossa vida com questão, com situaçãozinha. Mas tá vendo isso aí? Deus nem te responde. Deus não te respondeu ainda. Irmão, já subiu. O que o Daniel falou? O que o Daniel falou? Daniel, o anjo falou para ele, prosseguir me exortando. Caro Daniel, porque as tuas palavras, caro Daniel, na segunda linha,
porque as tuas palavras foram vida desde o primeiro dia que aplicaste. Irmão, desde o primeiro dia que nós começamos a clamar, Deus está ouvindo, está movimentando as coisas no nosso favor. Só que existe o mundo espiritual e um diabo que quer formar um fantasma na onde não tem. É Jesus, não é fantasma. Ele se apresenta e fala que está conosco. Ó, o que o Jonas falou? Ó Deus, eu estou aqui porque eu errei, eu pequei, eu estou fora, eu fiz o que era errado, o Senhor mandou eu ir para um lugar, eu fui para o outro, aconteceu essa adversidade todinha, mas eu estou aqui. Começou a clamar, Deus ouviu a oração dele lá dentro da baleia, dentro do inferno. Gritei, irmão, eu preciso entender, eu tenho um lugar de referência. O que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós queremos só a parte do imediato. Eu preciso entender, socorro de Deus é uma coisa, eu vou viver imediato, porque é um socorro. Tem coisa que está acontecendo, coisa que é tratamento, Deus vai agir conforme, Ele vai colocar circunstâncias para eu entender que Ele está no negócio, mas as coisas têm um tempo certo para acontecer, e até mesmo nós termos estrutura. Socorro de Deus, pode clamar que você vai viver na hora. É um socorro, vai viver na hora, seja qual for, em qual condição, Deus manda o socorro na hora. Na hora, Ele não tira o olho de nós. É projeto, é alguma coisa. Agora o que eu preciso entender? O que aconteceu com ele aqui? Aí ele vai falar, ó, votei um voto, Jonas, né? Ó, votei um voto e tal. Aí depois que ele termina a oração, o que ele fez? Chegou lá no lugar que ele tinha que chegar, de peixe. Saiu de um tipo de locomoção e entrou em outra. Porque Deus estava cuidando. Agora me fala, como é que um homem desse não morre lá dentro? Segundo o estudo, a baleia tem duas partes lá, o grande peixe, né? Tem duas partes. E os peixes, o que ela engole lá, fica numa parte. Depois vai para outra. Irmãos, eu não sei onde é que parte que ele estava, mas ele clamou a Deus. E Deus ouviu. Eu preciso entender que um Deus Todo-Poderoso, Salmos, Deus Todo-Poderoso, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu minha oração. Por que ele se inclinou? Porque eu sou nada, você é nada, mas eu preciso saber que eu vou buscar. Versículo 2, Ele se inclinou e ouviu o nosso clamor, tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Coloco só esses dois, já não vou ler mais nada. Irmãos, Ele ouviu, Ele se inclina para nós. Aí eu vou deixar o diabo, não, você pecou, está errado, cometeu o que não era para cometer, agora eu vou te jogar dentro do peixe. Quando você estiver lá, os gases do peixe vai te destruir tudinho. Para com isso. Deus é bom. A gente vê tudo que está acontecendo lá, mas a misericórdia de Deus está lá também. O amor dele está lá também, né? O que nós precisamos entender? Eu preciso saber que em qualquer ocasião eu tenho quem clamar e quem buscar. Jesus, para onde nós vamos? Só o Senhor tem, não tem outro lugar. Eu não consigo comprar lá no mercado, eu não consigo comprar na padaria, eu consigo buscar em Deus as palavras de vida eterna. Aí eu tô lá pensando, e o diabo, né? O diabo lá fica lá com o martelo, né? Tec, da segunda vez, né? O diabo ficou com o martelo assim, né? E ele falava assim, né? Eu percebia que era o diabo. Ele falava assim, dessa vez a gente vai pegar a sua moto e vai depenar ela na cabeça. É uma coisa fora do comum. Aí eu falo, como é que eu vou ficar sem Deus, meu? Se a nossa carne fica aqui, a nossa carne fica falando, o diabo fica falando. E se eu não tenho a voz de Deus? Tô frito. Se eu não tenho a voz de Deus, aqui a voz de Deus. Se eu não tenho isso aqui,
tamo frito. Aí eu falava, Deus, o Senhor guardou a primeira vez o que é meu. Até que ele falou assim, ó, ora por um policial cristão. Irmão, foi tão específico na minha vida isso. Nos tempo atrás aí vivi outra coisa tremenda também. Mas foi tão específico, ouvi ele falando assim, ó, ora assim e assim assado. Desse jeitinho. Irmão, quando eu falei com o cara lá, que ele falou, não, mas me deu um negócio, eu falei assim, Jesus de... Então o que eu preciso entender? A gente vê, você não está vendo lá o que está acontecendo? Quem ouviu o áudio lá do policial? Vocês ouviram o áudio do bombeiro? Ele falando que foi pegar a bonequinha lá? Ouviram? Ô meu, não é triste isso? É de doer. É de doer. Aí você fala assim, para onde é que nós vai? Para onde é que nós vamos? Aí você vai, aí o povo vai olhar assim, vai falar assim, mas que Deus é esse? O dono e o autor da vida. Ele é o dono. Eu preciso entender que tudo está no domínio de Deus. Para onde eu vou correr? Para Deus. Ele não quer que eu e você vá para o inferno. Eu preciso entender o que o Jonas estava vivendo. Mas Deus ouviu a oração dele. O que nós precisamos entender? Seja em qualquer situação, vai para o ponto de encontro, vai clamar a Deus, não deixa o diabo falar que não tem jeito, que já era, que... Não, já era, acabou se morrer. Se morrer e ninguém orar por nós para nós ressuscitar, morreu, acabou. Pronto. Aí foi a vontade de Deus, né? Segundo a direção dele na nossa vida. Agora, nem para isso a gente precisa entender que é o fim. Então eu preciso entender, eu tenho um ponto de referência. Aí o que ele falou? Ó, inclinou para mim e ouviu minha oração, tirou-me de um fosso fatal, de um charco lamacento, assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos, deu direção. O que eu preciso entender? Deus está nos ouvindo em tempo e fora de tempo, e Ele não tira o seu olhar de nós. Em nome de Jesus, se coloque de pé.